Amém. Então, vamos ler o texto que foi lido a princípio, Romanos, capítulo 10, desde o versículo 11. Esta versão aqui é um pouquinho diferente, mas também está bastante clara. Diz assim: como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Pai querido, eu te louvo, te exalto, te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Pai, que nós lemos, Senhor, nesta noite. Ó Deus, e eu rogo, Senhor, que a tua palavra, Senhor, ó Deus, seja pão, seja o maná do céu, para cada um que aqui está, Senhor, nesta noite. Espírito Santo, tu tens plena liberdade para operar em minha vida e neste lugar, Senhor. Aleluias. Usa a minha vida como instrumento frágil, Senhor, e glorifica-te, Senhor. Que a tua unção e graça seja derramada, Senhor, aqui, para a honra e glória tua, Senhor, no nome de Jesus. Hoje eu queria falar um pouco nesse texto e esta mensagem de hoje, ela faz parte de 3 mensagens que eu preparei usando o tema que a nossa junta missionária Jami escolheu para a campanha de missões deste ano, que é anunciar o Evangelho da Paz, todos precisam ouvir. E eu dividi esse tema em 3, e estive pregando aí numa igreja aí em São Paulo. Eu queria compartilhar um desses sermões e falar justamente sobre isso que nós lemos aqui, a importância de anunciar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da paz. E este anunciar o Evangelho, irmãos, eu sempre digo que isso é um privilégio que Deus deu para você e Deus deu para mim. É um privilégio que os anjos gostariam de ter. É um privilégio que os anjos fariam dando salto de alegrias. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele deu esta tarefa, essa atribuição, que para mim é um privilégio imenso. Ele deu para nós essa tarefa de anunciar o Evangelho. Amém? E quando eu falo anunciar o Evangelho, eu queria assim enfatizar isso, porque hoje muitas das coisas que estão sendo anunciadas em muitos lugares, chamado de Evangelho, não é o Evangelho de Cristo, mas o que nós somos chamados, irmãos, é para anunciar o Evangelho das boas novas, o Evangelho da salvação em Cristo. Amém? E quando eu me proponho a ir para pregar o Evangelho, como diz o texto que nós lemos, como vão ouvir se não há quem pregue? E quando nós nos propomos a ir, a evangelizar, nós temos que ter claro isso, irmãos, que o que nós temos que levar é nada mais e nada menos que o Evangelho da salvação em Cristo, o Evangelho da paz. Nós não temos que levar em nossa bagagem nem a nossa cultura ou a nossa ideologia,
nem as nossas convicções políticas. Eu tenho que levar somente as boas notícias da salvação em Cristo. Quando Jesus enviou os seus discípulos a ir e pregar o evangelho de 2 em 2, ele mandou que eles fossem sem bagagem nenhuma, livre de bagagem, que eles fossem totalmente dependentes dele. E o mesmo serve para nós também, irmãos, quando nós vamos pregar o evangelho, nós temos que ir sem bagagem, deixar a nossa bagagem atrás, as nossas convicções que não tem que ver com o evangelho atrás. E antes de seguir falando sobre isso, eu queria expor alguns erros que às vezes nós cometemos, e principalmente nós missionários, eu vou apontar o dedo para mim agora, que nós cometemos quando vamos para anunciar o Evangelho. O primeiro erro que eu creio é, não sei se existe essa palavra em português, mas se não tem, eu estou inventando, teologizar a mensagem da salvação, roubando a sua simplicidade e a sua eficácia. Temos que incentivar, irmãos, e deixar que os novos convertidos desfrutem do primeiro amor como crianças. Sabe quando uma criança que ganha um presente novo, quando uma criança que ganha um pote de sorvete, deixar que os novos convertidos desfrutem disso, desfrutem do primeiro amor, desfrutem daquilo que eles estão recebendo, da alegria da salvação, e não roubar essa alegria com preceitos teológicos que mais confundem quem edifica. Predestinação, eleição, depravação total, parcial, livre-arbítrio, irmãos, são temas periféricos, não são essenciais na proclamação do Evangelho da Paz. Centremos no que realmente é importante. E o que é importante, irmãos? Resgatar almas perdidas. Resgatar almas que estão indo para o inferno. Isso é importante. O demais é periférico, o demais terá o seu tempo, se for o caso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, do 1 a 5, ele disse o seguinte: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Se existe um apóstolo na Bíblia que podia se vangloriar da sua cultura, que podia se vangloriar do seu conhecimento, esse era Paulo, criado, ensinado aos pés de Gamaliel, o maior dos mestres judeus, um homem que falava pelo menos 3 idiomas, mas ele disse aqui claramente que quando ele foi ali a Corinto, e esteve entre eles, ele disse: eu não quis saber de nenhuma outra coisa, eu não usei a minha oratória, eu não usei ostentação de palavra, não, eu só quis saber de uma coisa, de Jesus e este crucificado. A única coisa que eu quis saber é a única coisa que eu anunciei para vocês. Ele disse: eu estive ali em temor e grande tremor. Tanto é que ali em Corinto, o Senhor teve que aparecer para ele, para consolá-lo, para acalmá-lo e dizer: Paulo, não temas. Paulo, pregue a minha palavra. Eu tenho muita gente nesta cidade, Paulo. Porque ele estava em fraqueza, em debilidade. Ele disse: a minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Ele disse: para que a vossa fé não estivesse baseada, afirmada em mim, mas sim em Cristo. Amém, irmãos? Amém. Outra coisa, outro erro que muitos podem cometer, e os missionários mais ainda, é levar a minha cultura, os meus costumes, como se fossem parte do Evangelho. Eu levo na minha bagagem a minha cultura, os meus costumes,
É verdade que eu nunca vou deixar de ser brasileiro, está aqui, é minha essência. Mas eu não tenho que levar isso como a minha bagagem e querer ensinar as formas aqui no Brasil, como se fosse parte do Evangelho. Este é um erro comum que passa no campo missionário. Inclusive, uma vez eu vi, na primeira missão que eu trabalhei, que ali no Peru, uns missionários foram para lá e plantaram ali no Peru a igreja, eu não queria falar o nome, mas eu tenho que falar, senão vocês não vão entender. O Brasil para Cristo, no Peru. Poderia ser pelo menos o Peru para Cristo, não? Uma falta total de contextualização, não? De querer levar na bagagem a sua cultura. E aí, quando ele chega lá no campo missionário, sem perceber, ele começa a agir e querer que as pessoas ajam como brasileiros, quer que os cultos lá sejam como é aqui no Brasil. Quando ele evangeliza, ele quer que as pessoas na rua, no trabalho, respondam como respondem os brasileiros. Quando eu cheguei lá na Espanha, irmãos, há 15 anos atrás, de cada 10 folhetos que eu tentava entregar na rua, pelo menos 8 rejeitava. E muito desses 8 de uma maneira muito agressiva. Isso não me interessa. Pegava o folheto, amassava e jogava. E aqui no Brasil eu nunca lembro de ter passado isso. Mas eu não estava no Brasil, estava lá na Espanha. Graças a Deus que as coisas também estão mudando na Espanha. Hoje, de cada 10 folhetos que eu entrego, 1 ou 2 só que rejeitam. A coisa já inverteu. Hoje eu já posso falar, Deus te abençoe, Deus tem um plano na sua vida, e ninguém me xinga. Antes, se eu falasse isso, me xingava. Deus está operando, irmãos. Amém? E quando eles vão com essa ideia, eles se frustram. Por quê, irmão? Porque cada cultura tem a sua cosmovisão, a sua forma de ver o mundo, tem os seus costumes. E para evangelizar, seja aqui, seja na China, seja onde for, temos que ser perceptivos, sensíveis às necessidades das pessoas. Temos que contextualizar-nos no que é possível e principalmente deixar-se guiar pelo Espírito Santo, como Felipe. Lembra de Felipe, que está lá em Atos capítulo 8, o Felipe diácono, não o apóstolo, quando ele estava ali no meio de um grande avivamento em Samaria, Deus o estava usando de maneira poderosa ali, e de repente, no meio daquele avivamento, Deus tira Felipe dali, para ir pregar para uma só pessoa no deserto. Parece que não tem lógica, né? Se alguém time que está ganhando, a gente não mexe. Mas o Espírito falou, Felipe, eu quero que você vá ali no caminho do deserto. E ali ele foi pregar para uma só pessoa, um eunuco. Mas era um homem sedento de Deus. Um homem que viajou mais de 3.000 quilômetros, desde a Etiópia, para ir adorar no templo em Jerusalém. Imagina hoje de avião, rapidinho, mas imagina mais de 3.000 quilômetros de carroça. Quantas semanas, quantos meses esse homem tardou para ir lá e agora estava voltando. Havia comprado uns pergaminhos, estava ali tentando entender, ele tinha sede de Deus. E então Felipe se aproxima, escuta que ele está lendo Isaías 53 e pergunta, compreendes o que está lendo? Ele fala, como vou entender se não tem quem me explique? Quantas pessoas como este eunuco no mundo hoje, tentando entender as coisas de Deus, mas como entenderão se não tem quem os explique? Como ouvirão se não há quem pregue, irmãos? E aí Felipe subiu no carro com ele, explicou, começando daquele texto, chegou em Jesus, e aí o homem falou assim, o que impede que eu seja batizado? Ali, se tu crês, sim, eu creio de todo o coração. Desceu ali, tinha um riozinho, sei lá se era uma poça d'água, batizou ali. Esse é o nosso trabalho, irmãos. É isso que o Senhor nos chamou para fazer. Podemos fazer muitas coisas na igreja, mas a nossa tarefa principal, o que Deus vai cobrar de você e de mim, é se nós anunciamos o Evangelho ou não. Ah, mas eu não sou pregador. Não precisa ser pregador. Você sabe falar, sabe testemunhar.
As primeiras pessoas que eu levei para Cristo, 5 companheiros de trabalho, eu trabalhava no Banco do Brasil, era menor aprendiz. E eu tinha uma sede, uma compulsão de falar de Jesus. Não esperava as oportunidades, não, eu criava, estava falando lá, o Corinthians, onde eu metia Jesus no meio. A primeira pessoa que eu levei para Cristo hoje é pastor, lá em Bauru. Plantou uma igreja na maior favela, em Bauru. Levei outra pessoa ali do banco, levei 2 guardas. Tinha 2 guardas, um na porta da entrada e outro ficava lá na tesouraria. O pobre da tesouraria, todos os dias eu tinha que descer lá para pegar uma caixinha lá com os documentos para o meu chefe. Era um prédio de 12 andares, o edifício do banco. Eu tinha que descer lá, esperar 10 minutos deles preencher lá. E esses 10 minutos, todos os dias, eu martelava no ouvido daquele guarda. Inventava alguma coisa, ficava falando para ele de Jesus, tal, e o homem estava nem aguentando mais. E um dia eu chego lá no banco, esse homem, uma segunda-feira, eu chego, ele estende a mão para mim, ele fala, a paz do Senhor. Eu falei assim, peraí, está tirando sarro comigo? Que isso? Falou, não, irmão, ontem eu fui na igreja, na Assembleia de Deus, e eu entreguei a minha vida para Cristo. Irmãos, nós temos que anunciar e anunciar intencionadamente. Eu estou orando, faz 10 anos que eu estou orando para Deus me dar uma oportunidade para pregar para o meu companheiro de trabalho. Sabe, Deus está te dando oportunidade todos os dias. Cada vez que você vai para o trabalho é uma oportunidade de falar para ele de Jesus. Faz alguns anos, lá na Espanha, eu fiz uma operação no joelho, e daí o médico me passou 15 sessões de reabilitação, de fisioterapia. E eu falei, Deus, eu não posso ir 15 sessões com esse médico sem falar para ele de Jesus. E eu fui, chego lá, um rapaz jovem, tal, e estava fazendo a fisioterapia. No primeiro dia eu começo a tentar criar um assunto, já fui falando logo que eu era pastor e missionário, ele nem se importou. Outro dia eu tentei criar outro assunto, também nada. Já no 5º dia eu estava quase que desistindo, falei, esse homem... E daí ele me comentou, era uma segunda-feira, ele falou assim, rapaz, esse fim de semana eu fui lá no cinema e eu vi um filme de terror. Tal. Daí ele começou a descrever o filme e tal, uma cena de uma menina endemoniada e tal. Daí eu falei assim, mas sabe que isso que passou no filme, isso acontece na vida real? Ele falou, não, que isso é coisa de ficção. Eu falei, não, isso acontece. Eu já vi e eu já expulsei demônios. Ele falou, é verdade? Eu falei, é verdade. E aí nós estivemos toda a sessão falando do tema. Daí chegou outro dia de manhã, ele tocou outra vez no tema, sobre esse tema. Imagina, eu pude falar para ele de Jesus através de um filme de terror. Estava buscando uma brecha onde está a fibra sensível, entendeu? Toda pessoa tem, amados. É só orar ao Senhor, o Senhor vai te mostrar onde está a fibra sensível para você falar. Na última sessão eu comprei uma Bíblia, fiz uma dedicatória e entreguei para ele. Ele se converteu? Não sei. A minha parte eu fiz, irmãos. Nossa parte é sembrar o Evangelho, semear o Evangelho. Somos semeadores. Amém? Temos que semear o Evangelho. Nós não compete a nós fazer crescer a semente, mas compete a nós semear. Amém? Aleluias. Na Espanha, eles pensam que a única igreja que existe é a igreja católica. Eles não têm a mais mínima ideia do que é ser evangélico. Quando você vai falar, eu sou evangélico, mas que é isso? Você é testemunha de Jeová? Isso sim eles conhecem. Não, eu não sou. Eles não sabem. Para eles, a igreja católica e acabou. Não sei se vocês viram o vídeo aí, se prestaram atenção, eu estava fazendo um batismo, e eu destaquei essa jovem, que estava sendo batizada, inclusive numa das cartas de oração eu comentei um pouco o testemunho dela. Essa jovem é basca, e para que um espanhol se converta, irmão, é só o Senhor mesmo. E sabe como essa jovem se converteu ao Senhor?
com 19 anos. Ela cresceu em um lar que a mãe era agnóstica, o pai ateu. Ela cresceu toda a sua vida crendo que não existia Deus, que isso era coisa de pessoas ignorantes e tal. Mas essa jovem, ela se interessava pela cultura americana. Ela começou a estudar inglês por conta dela, tal, e ela se apaixonou pela música country americana. E ela começava a ouvir aquelas músicas, e ela começou a perceber que em quase todas as músicas country que ela ouvia, falava de Deus. E ela falou, mas por que tanta gente fala de Deus? Por que tudo tal? E ela foi pesquisar na internet sobre Deus. E ela viu que existia muita gente que cria em Deus, e exposição, né, do Evangelho. E ela ficou tocada, quebrantada, e ela descobriu que existia outro tipo de igreja, que não era a igreja católica. Ela falou assim, mas será que aqui na minha cidade existe alguma igreja que não seja católica, como essas igrejas aí? E ela foi pesquisar lá no Google, né? Essas coisas o Google ajuda muito, viu? E ela nos encontrou lá. E ela chegou uma quarta-feira, um culto de oração, um pouco tímida, assim, olhando. Nós a chamamos, ela entrou, todos os irmãos a acolheram e tal. E essa irmã, ela estava com tanta sede, uma jovenzinha, que ela ia até no culto de viúva, ela ia, todos os cultos que tinha, ela ia. Foi batizada, está integrada na igreja, está servindo ao Senhor. Amém? É o que o Senhor faz, irmãos. Mas nós temos que anunciar o Evangelho. Paulo diz em 1 Coríntios 9, 19 a 23, porque sendo livre de todos, fiz-me escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de que por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo estava falando da sua vida, de como ele, embora tendo as suas convicções, ele se despia de algumas coisas, para centrar no que interessava realmente, que era alcançar pessoas para Cristo. Amém? Para não ter nenhum impedimento, nenhuma barreira com a qual ele pudesse pregar o Evangelho, alcançar o coração das pessoas com o Evangelho. E aqui ele está falando, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo reconhecia que o poder para resgatar os perdidos e transformar vidas não estava nele, estava no Evangelho. Amém? Não estava na sua oratória, estava no poder do Espírito Santo, irmãos. Quando nós semeamos o Evangelho, é o Espírito Santo que se encarrega, não é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Ele se encarrega de fazer frutificar aquela semente, irmãos. Em Romanos 1,16 disse, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo falando que ele não se envergonhava do Evangelho. Te pergunto, não precisa responder, você se envergonha do Evangelho? Paulo não se envergonhava. Por quê? Porque ele sabia que era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Por isso, irmãos, quando nós levamos o Evangelho, nós não levamos apenas palavras e promessas, não levamos apenas uma teologia bonita ou uma outra religião. Quando nós levamos o Evangelho, nós levamos o poder de Deus que transforma a vida.
Quando levamos o Evangelho, nós levamos esperança para os desesperançados, levamos água viva aos sedentos, levamos o maná do céu aos famintos, levamos a palavra de vida eterna. É isso que fazemos quando levamos o Evangelho. Levamos luz no meio das trevas, irmãos. Por isso nós temos que levar o Evangelho. Em Isaías 62 diz: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, meu irmão, minha irmã, aparece resplandecente a luz do Senhor, diz esse texto. Amém? Nós já fomos iluminados por Deus, pelo Espírito Santo. Mas quando olhamos o mundo aí fora, vemos um mundo em trevas, em escuridão. Nós temos a luz e temos que levar essa luz. Quando nós levamos o Evangelho com fidelidade, o Espírito Santo nos respalda e nos capacita. O Espírito Santo coopera conosco, como ele cooperava com Paulo e com seus discípulos. Em Marcos 16, 20 disse: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Agora escuta bem: cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. É interessante porque antes nós vimos que Paulo está dizendo que ele era cooperador do Evangelho. Agora aqui ele está falando que o Senhor cooperava com ele. Ele pregava, ele ia, ele obedecia e o Senhor cooperava, operando milagres, confirmando a palavra. Amém? E assim, este é o processo. O Senhor coopera conosco. Por isso, amados, devemos levar o Evangelho enquanto é dia, porque a palavra diz que a noite vem, quando ninguém poderá trabalhar. O mundo está cansado de tanta filosofia vazia, de tantas ideologias que mais escravizam que outra coisa, de religiões mortas. O mundo busca e anela sem saber pelo Evangelho de Cristo. Eles não sabem, mas eles anelam pelo Evangelho de Cristo, porque o que eles anelam só o Evangelho de Cristo pode oferecer. Só você e eu podemos dar, irmãos, porque nós fomos escolhidos para ser dispenseiros da multiforme sabedoria de Deus. Amém? Quando nós falamos de Europa, a Europa está vivendo um pós-cristianismo. Na Espanha mesmo, 43, 44% da população se declara ateia ou agnóstica. No País Basco, este índice é maior, chega a 50%. E quando nós olhamos, parece que não tem esperança, mas sabe que Deus está soprando na Europa? Não sei se você já viu alguns vídeos aí na internet, em cidades da Noruega, em cidades da Finlândia, em cidades da Dinamarca, em cidades da Alemanha, inclusive na Espanha, jovens se reunindo ao ar livre para orar ao Senhor, para invocar o nome do Senhor. Segundo uma pesquisa também que foi feita recente, mostra que os jovens e adolescentes europeus são os que mais estão se convertendo ao Evangelho. De todas as faixas etárias, os jovens e adolescentes são os que mais estão se convertendo ao Evangelho. Como esta jovem que eu batizei, que se chama Julene. Eles estão tateando no meio da escuridão, no meio do ateísmo, do agnosticismo, eles estão aí tateando, procurando luz. E estão encontrando a Cristo, irmãos. Existe esperança para a Europa. Amém? Existe esperança. E eu quero terminar com um versículo, quando Pedro e João subiram para o templo, está lá em Atos 3, e eles foram lá ao templo para orar. Diz que na porta do templo estava um mendigo que todos os dias estava aí pedindo esmola, e quando eles pedem esmola para Pedro e para João, Pedro olha nos olhos daquele homem e diz o seguinte: não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta
e anda. Amém? Queridos irmãos, o Evangelho de Cristo, o poder do Espírito Santo, grava bem isso. O Evangelho de Cristo, o poder do Espírito Santo, só você e eu podemos oferecer às pessoas. Porque Deus nos deu a administração desta graça, deste privilégio. O governo, as ONGs podem ajudar com recursos econômicos, pode ajudar com outras coisas, mas repartir o dom da salvação com os homens é tarefa sua e minha. É tarefa da igreja. Essa dispensação Deus deu à igreja, esse privilégio, como eu disse a princípio, que os anjos queriam fazer, Deus deu para você e deu para mim, irmãos. Isso que as pessoas estão pedindo desesperadas, só nós podemos dar para eles, como Pedro disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em 1 Coríntios 1, 21 disse, mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, pelo anúncio do Evangelho da paz. Amém? E nós, irmãos, devemos ser fiéis nisso. Quantos mendigos você conhece? Mendigos que estou falando aqui não é somente esses que estão aí na rua, mas mendigos de amor, de atenção, de perdão, mendigos de salvação. Quantos cruzam o seu caminho todo dia? Com quantos você se vê todos os dias? Talvez, como Pedro, você tenha que prestar um pouco mais de atenção, tenha que olhar nos seus olhos, tenha que ver os campos brancos que estão ao seu redor. E como dispenseiro do Senhor, oferecer o que só você pode oferecer. Amém? Aleluias. Na Espanha, existem 8.133 municípios na Espanha. Desses 8.133 municípios, mais de 7.000 não tem nenhuma igreja evangélica. Não estou falando de igreja batista, estou falando de igreja evangélica de qualquer tipo. Mais de 7.000 desses municípios não tem nenhuma igreja evangélica. Sabe o que é isso? Eu creio que aqui no Brasil, uma cidadezinha que tenha 1.000 pessoas, tem pelo menos umas 10 igrejas ali. Essa é a realidade da Espanha. Quando você perguntar, mas será que precisa missionário na Espanha? Será que precisa de missionário na Europa? Lembre-se disso. Eles não têm luz. Se não chegar alguém, como ouvirão se não tem quem pregue? Nós conseguimos abrir igreja em 2 dessas cidades, com mais de 20.000 habitantes, que não tinha nenhuma igreja. Fomos os pioneiros, está lá na cidade de Llodio, está plantado essa igreja. Também estamos em Munguia. E nossa meta é seguir abrindo igrejas, irmãos. Mas nós não podemos só. O campo é difícil, o trabalho é árduo. Na Espanha existe uma carência imensa de obreiros. Uma carência imensa de obreiros. E o texto que nós lemos a princípio diz, mas como ouvirão se não há quem pregue? E diz que a fé vem pelo quê? Ouvir. E ouvir quê? A palavra de Deus. Como eles vão ouvir a palavra de Deus se não há quem pregue? E também diz, pero como pregarão se não forem enviados? Agora eu pergunto, quem é que envia? Pode responder, não vou falar se está certo ou errado, não. Quem é que envia? A igreja. O Senhor já nos enviou. Mas quem envia os obreiros é a igreja. A igreja de Antioquia, o Espírito falou, separa-me Barnabé e Saulo
a igreja impôs as mãos sobre eles e enviou. É a igreja que envia, irmãos. Se a igreja não enviar, como essas pessoas irão para pregar o Evangelho? Pense nisso. Feche os seus olhos. Pai querido, eu te louvo, te adoro, Senhor, nesta noite, pela Tua palavra. E a Tua palavra não volta vazia, estou seguro disso, Senhor. Cumpre o Teu propósito na vida de cada um que aqui está. Pai querido e santo, ó Deus, os campos são muitos, mas os obreiros são poucos, Deus. Ó Deus, quem sabe nesta noite, neste lugar aqui, existem obreiros que o Senhor está chamando para ir um pouco mais longe, Senhor. Para campos, ó Deus, brancos, aonde o Evangelho, Senhor, ainda não chegou. É verdade que o Senhor nos chamou, todos nós, para sermos obreiros também aqui, em nossa cidade, em nossa Jerusalém, na Samaria, ó Deus, na Judéia, mas talvez, Senhor, também tenha alguém aqui que o Senhor está chamando, ó Deus, para ir aos confins da terra, Senhor. Ó Deus, confirma no seu coração, ó Deus, este chamado. Não deixe, Senhor, que outras coisas do mundo, ó Deus, desvie deste chamado do Senhor para eles. E que a sua igreja, Senhor, neste lugar, possa proclamar o teu evangelho com contundência, com poder, com autoridade, Senhor. Aleluias. Ó Deus, e que muitas almas se rendam, Senhor, aos teus pés. Que muitas almas, Senhor, se convertam aos teus pés, neste lugar, Pai. Aleluia, Senhor. Oh, Deus querido e santo, abençoa o pastor André. Oh, Deus, a Carol, Senhor. Pai, abençoa todos os pastores, obreiros desta igreja, Senhor. Aleluia, Senhor. Que a tua glória continue sendo derramado neste lugar, Senhor. Aleluias, e que o teu nome seja glorificado em tudo, Senhor, que o teu nome, Senhor, ó Deus, seja, Senhor, o fundamento, Senhor, desta igreja, Pai. Ó Deus, nós te adoramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.